Segundo lugar, como viver o espiritual, o sobrenatural de Deus? Passe por cada etapa dos desafios. Passe por cada etapa dos desafios. Olhando o contexto aqui de Mateus 4, versículo 1, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele precisava, veja bem, passar pelo deserto. Ele precisava enfrentar a tentação do diabo antes mesmo de exercer o ministério dele. E a gente quer pular a etapa. Não dá, você não vai aguentar. Passe por cada etapa. Quem sabe o seu deserto não é a tentação, mas é uma luta. E tem gente que não passa. Olha o povo lá do deserto. Quantos morreram no deserto e não entraram na terra prometida? Quem sabe nesse deserto de pandemia, tem gente que não vai conseguir atravessar. Isso depende de você. O sobrenatural de Deus aconteceu no deserto, milagres aconteceram no deserto, mas depende do teu coração. Os milagres não pararam, o sobrenatural sempre acontece, mas mesmo assim tem pessoas que estão morrendo no deserto. Passe por cada etapa. Versículo 2 diz que Jesus teve fome. Depois daquele treinando espiritualmente, ele teve fome, teve uma necessidade. Passar por cada etapa é você ter fé em Deus quando a situação não muda. O que é que nós vemos aqui? Uma necessidade e a fé em Deus. A situação dele estava ali, ele estava com fome, ele não tinha comida. Chegou o diabo para tentá-lo, transforma a pedra em pão. Ele disse, não é assim que eu tenho que fazer. E quando eu olho para a nossa vida espiritual, para o jeito que às vezes estão ensinando a gente a fazer exatamente o papel do diabo. Você não pode ficar nessa situação. Não resolveu lá, vai lá, faz em outro lugar, vai ali, vai não quer, faz uma campanha para mudar isso. A pessoa perde a fé quando vem uma necessidade. Mas passar por cada etapa é aprender a ter fé em Deus, mesmo diante de uma situação terrível, mesmo diante de uma situação que não mudou. Mas ele não perde a fé, ele não abre mão do caráter, ele não abre mão da Sagrada Escritura. Versículo 6, é aprender também a descansar no cuidado de Deus, sem receber a bênção. A outra tentação foi, olha, pula daqui. Se você é o filho de Deus, Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Colocou em jogo o cuidado de Deus na vida dele. Se Deus realmente cuida de você, Ele vai te dar essa bênção. O Senhor disse, não, eu não preciso da bênção, eu creio no cuidado de Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes bênçãos que não aconteceram na nossa vida, tem pessoas que negaram o cuidado de Deus, não ver mais o cuidado de Deus nas suas vidas. Assim está cheio de religioso buscando bênção em todos os lugares, e ele saiu debaixo das mãos de Deus. Passar por cada etapa também é perder o status de vencedor para subir no pódio da obediência. Lá na frente, a terceira tentação, o diabo diz para ele, tudo eu te darei se você me adorar. Ele deu um caminho da conquista. Você não precisa pagar preço nenhum, você vai conquistar. Mas o caminho de Deus era o caminho da obediência. Jesus não aceitou a vitória sem obediência. O que é que você quer? Quer vencer ou quer obedecer? Quer a vitória que estão pregando e dizendo, ou nós queremos obedecer a Deus? Aqui está o verdadeiro sobrenatural de Deus. Amém, gente? Jesus enfrentou cada etapa. Ele passou por toda aquela etapa. Ele foi levado ao deserto, ele passou pela necessidade da fome, ele passou pelo cuidado de Deus, mesmo sem ter a bênção, e ele passou ali pela obediência, sem querer a conquista, a vitória do jeito fácil. Ele não aceitou a vitória que o diabo propôs para ele. Ele quis a obediência. Agora, olha para nós. Quantas áreas nós já vencemos na vida? Você já teve vitórias na sua vida cristã, sim ou não? Quantas vitórias Deus já fez na nossa vida? Isso é importante também. Milagres que Deus já fez na nossa vida. Áreas de pecado que nós fomos libertos. Mas vamos também trabalhar. Será que tem áreas que ainda precisam ser trabalhadas? Será que tem áreas que a gente vai deixando de lado? Isso eu também, todos nós. Amém, gente?
Tem áreas que precisam ser melhoradas. Ouvir a mensagem aqui ou no domingo, ela vai produzir fé em nossos corações. Deus derrama unção, Deus mexe com a gente, mas é praticando que vai produzir a obediência. Se eu não pratico, eu não vou aprender a obediência. O que acontece muitas vezes é que a gente recebe unção de Deus, recebe palavra de Deus, mas a gente não pratica, a gente não aprende a obedecer, a gente não consegue. É como mais ou menos você recebe uma técnica, em qualquer área, por um exercício físico, você ensina a pessoa como fazer o golpe, mas se ela não treina, ela não adquire resistência, força física e habilidade para executar aquele golpe. Então as pessoas não estão passando por etapas, e obviamente não crescem, não mudam, e obviamente as coisas continuam daquele jeito. Citar 2 exemplos. Tiago 1,12 diz que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz o homem que persevera onde? Na provação, porque depois de aprovado. Então, temos que passar pela prova para ser aprovado. Aí a pessoa chega, ela se converte. O que ela tem que fazer? Quer batizar. Às vezes a pessoa quer batizar, mas ela não quer regularizar a vida dela. Aí então ela vai para outra igreja que não precisa regularizar, ela pode viver do jeito errado. Ela precisa aprender a mudar de vida, tem que passar por cada etapa. Assim é a nossa vida, gente. A gente tem que ir mudando, corrigindo, melhorando, de fato, para viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos orar então, daqui a pouco. O nosso horário está voando, eu achei que ia ser tão... Pelas áreas que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Áreas que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Não dá para viver uma vida cristã, cantar louvores, servir a Deus, ouvir mensagens, ir para congresso, fazer curso, etc, etc. E coisas tão simples, eu não consegui passar por essa etapa na minha vida. Todos os exemplos que você puder trabalhar, tudo na nossa vida, seja na nossa santidade, seja no nosso jeito de relacionar, seja no nosso cuidado físico, seja no nosso jeito de servir, tudo tem que passar a etapa. Você não precisa ficar preso, nossa, não tem jeito para mim, não tem jeito para todo mundo. Agora eu preciso viver cada etapa da minha vida, ir crescendo e aprendendo. Deus não vai colocar responsabilidade sobre mim se eu não puder exercer aquilo. Se nós humanos fizermos, muitas vezes nós iremos cair, não vai dar certo. Então treine sua vida espiritual e passe por cada etapa. Encare isso. Queira o sobrenatural de Deus, mas o verdadeiro sobrenatural de Deus, esse crescimento. Amém, gente? Tá claro? Concordam?